sobre 10, exatamente, 10 erros que os pais cometem na educação dos seus filhos disléxicos, na educação, no tratamento, no ensino dos seus filhos disléxicos, muito mais na relação com eles. 10 erros, ok? Anotem aí, porque são pontos importantes. Primeira coisa, primeiro elemento que os pais erram ao tratar a dislexia dos filhos é a primeira coisa, encarar a dislexia como deficiência. Como eu vou separar aqui esses 10 pontos com vocês? Eu vou separar em elementos de como você encara a dislexia, depois elementos de que você fala para o seu filho e depois atitudes que você tem com o seu filho, para ficar bem distribuído, ok? Primeira coisa, primeiro erro que os pais cometem é encarar a dislexia do seu filho como deficiência. Sim, é verdade que deficiência, encarar a deficiência é um aspecto muito subjetivo. Muitas vezes os pais vão falar assim, nossa, mas meu filho sofre tanto com a dislexia, Pipo, certamente se trata uma deficiência, ai, você não sabe como ele sofre. Não. Dislexia não é uma deficiência. Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem. É caracterizado pela extrema dificuldade de ler, escrever, aprender a interpretar texto, formar sílabas, formar palavras, mas não impede nenhum disléxico de crescer e de se desenvolver, tá? Eu mesmo sou disléxico, me formei na faculdade com ótimas notas, estou no mestrado e abri minha própria empresa. O que eu quero dizer para vocês é, a dislexia não é uma deficiência. Vou citar para vocês, por exemplo, um livro aqui do Malcolm Gladwell chamado Davi e Golias. Chama Davi e Golias, mas não tem nenhum aspecto religioso nesse livro. Indico a leitura. No nono capítulo, ele fala assim, ó. Você não ia querer um filho disléxico, ou ia? Ai, que título horrível. Não, esse livro, ele fala como é que as pessoas improváveis, em situações improváveis, conseguem crescer, conseguem se desenvolver e demonstrar grande força que nasce dentro delas. Por isso que ele pega a analogia da Golias, que era uma criancinha que lutou contra um gigante. Aqui no capítulo 9, ele mostra casos de disléxicos, e não são disléxicos assim famosos, Tom Cruise e tal, disléxicos muitas vezes lá dos Estados Unidos. Malcolm Gladwell é um jornalista americano. Ele mostra casos de que como os disléxicos têm essa dificuldade na leitura, que caminhos eles conseguiram vencer, que desafios conseguiram superar para chegar ao êxito que eles almejavam tanto chegar. Então, dislexia não é uma deficiência. Dislexia é uma condição que dificulta muito a aprendizagem, mas não é impeditivo para uma boa vida acadêmica, uma boa vida familiar, uma boa vida social e uma boa vida no trabalho, tá? Não encarem seu filho como se fosse uma deficiência, como se ele tivesse uma deficiência. Esse é um ponto muito importante. O que me leva ao segundo tópico. O segundo tópico é tratar seu filho como coitadinho. Se o primeiro tópico o primeiro erro que os pais cometem é tratar a dislexia com uma deficiência, geralmente os pais, ao encarar o seu filho como se ele tivesse uma deficiência, ele trata o filho como um coitadinho. Ai, tadinho, ele tem dislexia. Ah, tadinho, tadinho. Não tem nada de tadinho. Não tem nada de tadinho. Tadinho. Vou aqui citar um outro livro, um livro Radicalize, do Alex e Brad Harris. Ele está falando aqui sobre adolescência e juventude. Nesse livro, indico a leitura também. Nesse livro, eles falam que muitas vezes a juventude, existem muitos jovens que estão perdidos na vida, muitos jovens que estão em caminhos errados, em caminhos questionáveis, não somente porque eles fizeram escolhas ruins, mas também porque o mundo que os cercava tinha baixas expectativas para com eles.
O que eu quero dizer com isso? Mamãe, se você virar pro seu filho e falar assim, coitado, ele tem dislexia, ele nunca vai conseguir ser um advogado. Coitado, ele tem dislexia, ele nunca vai conseguir ser ninguém na vida. Ah, coitado, meu filho é disléxico, ele nunca vai conseguir um bom emprego. Percebe? Você mesmo está sabotando o seu filho porque você está dando a ele expectativas pequenas. Você está dando ao seu filho disléxico expectativas menores. Você está dizendo para o seu filho, não, filho, não tenha sonhos grandes, não tenha sonhos volumosos. Não, não, você, meu filho, você não consegue. Você é deficiente, você é coitadinho, fique nisso aqui. E é exatamente isso que o seu filho vai encarar a si mesmo. Pô, mamãe acha que eu não consigo, então eu devo não conseguir mesmo, não é verdade? Faz sentido, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Escreva aqui embaixo se faz sentido, tá bom? Então, primeiro erro, vou recapitular sempre quando eu for passar ponto por ponto, eu vou recapitular o ponto anterior, tá? Primeiro erro, então, é encarar a dislexia como uma deficiência. Segundo erro, tratar o seu filho como coitadinho. Terceiro erro, agora vou começar a falar dos erros na fala, que você fala para o seu filho e é altamente destrutivo para ele, que é chamar o seu filho de lerdo. Esse é o terceiro erro. Nunca, jamais, em tempo algum, chame um disléxico de lerdo. Nunca chame um disléxico de devagar. Vou dizer uma coisa para vocês. Disléxico, ele realmente, ele demora um pouco mais para realizar uma atividade. Ele demora um pouco mais para ler. Ele demora um pouco mais sim para aprender. Eu mesmo só fui aprender a ler e escrever efetivamente com 11 anos de idade. Eu era mais devagar. Mas isso não é algo que você precisa expor na cara dele. No lugar disso, ao invés de expor na cara dele, falar, nossa, meu filho, como você é lerdo. Ao invés de expor na cara dele, você pode mudar a mensagem. A mensagem, você pode dizer a mesma coisa, mas porém com palavras diferentes. Não, meu filho, não é que você é lerdo. Você aprecia melhor a informação. Não, meu filho, não é que você é lerdo. Você precisa curtir mais o conteúdo. Não, meu filho, não é que você é lerdo, é que você é tão curioso, mas tão curioso, que na verdade o seu cérebro quer aprender mais e mais vezes a mesma coisa até fixar na mente dele. Entendeu? Você está falando a mesma coisa, porém com uma linguagem diferente e uma linguagem altamente empoderadora. Uma linguagem altamente empoderadora. O que eu digo para vocês, e eu quero atenção, gente, não se distraiam aqui nos comentários. Não se distraiam aqui nos comentários, prestem atenção no que eu estou falando. Eu vou ajudar todo mundo aqui que está falando. Todo mundo aqui, vou responder as perguntas. Quem está aqui na live vai entrar ao vivo aqui comigo também. Então, prestem atenção no que eu estou falando, tá certo? Fechou, pessoal? Então, foco. Outra coisa também, vou dar um erro bom disso aqui, é não ter foco também na live do amiguinho, um foco importante. O que eu tô falando que é importante, foquem aqui em mim, tá bom? O primeiro erro, então, recapitulando, primeiro erro, encarar a dislexia como uma deficiência. Segundo erro, tratar o seu filho como coitadinho. Terceiro erro, chamar um disléxico de lerdo, seu filho disléxico de lerdo. Quarto erro, fazer comparações. Este é o quarto erro. Anotem aí, fazer comparações. Nunca, jamais, em tempo algum, façam comparações com o seu filho disléxico. Fazer comparações é aquele sentido, nossa, meu filho, você tem 12 anos e o seu filho e o seu irmão mais novo, ele aprende tão mais rápido que você? Nossa, meu filho, você já tem 15 anos e a sua letra é como de um bebê. Aí chega um professor e vai falando, gente, o seu coleguinha tem a mesma idade e vai muito melhor que você. Isso são palavras altamente destrutivas que não têm sentido. Não faz sentido. Porque implicitamente, subjetivamente, você está falando para o seu filho, não importa
o quanto você se esforce, não importa o quanto você seja você, não importa o quanto você dê o seu melhor, não importa isso, porque eu quero que você seja outra pessoa, eu não quero que você seja você. Entenderam? Faz sentido, pessoal, isso é altamente destrutivo. No lugar disso, tá? Aqui nós não estamos para fazer críticas. No lugar disso, você pode não fazer comparações, mas dar exemplos para o seu filho se inspirar. Ou também, em outras palavras, emular, aprender com o comportamento dos outros, que é muito diferente do que fazer comparações. Vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas, muitas mães mandam mensagem no meu WhatsApp pedindo para eu gravar um vídeo para os seus filhos, porque os seus filhos se espelham muito em mim, eu fico muito grato com isso. Para que eu possa mandar uma mensagem de incentivo para os filhos dela. Isso é o que? Você não está querendo que o seu filho seja igual ao Pipo, você está querendo que o Pipo inspire o seu filho. Olha, o Pipo também conseguiu. O que você tem que fazer pegar exemplos. Pode ser um amigo próximo. Se você falar, um exemplo que todo mundo, os pais falam, que é, nossa, Einstein também era disléxico, Tom Cruise era disléxico, isso é válido, ajuda, mas são exemplos muito distantes. São exemplos que vão muito além. São exemplos que estão muito fora da realidade, tá certo? São exemplos que as pessoas não vão conseguir se identificar. No lugar disso, pegue um colega, um amigo próximo, alguém que tá vendo tal pessoa, sabe, seu coleguinha, o seu primo, o seu irmão, olha, ele é que nem você, ele é seu amigo. Olha como é que ele estuda matemática. Faz sentido? Olha, ele faz desenho, faz mapa mental, olha, ele aprende através de música. O que acha de você tentar? Tenta. Ah, não, mãe, eu não consigo, eu sou disléxico. Tenta. Não, você já tem. Então você está constantemente inspirando o seu filho a ter bons exemplos para que ele possa aprender. Não se comparar, mas sim aprender com os outros. Aprender com a outra pessoa. Isso acontece e também surge relações de amizade muito importantes, tá? Respondendo aqui um comentário que eu vi aqui, os revoltadinhos da internet, que diz assim que eu não dou bola pros comentários. Não é que eu não dou bola pros comentários, é que perde o foco, tá bom, pessoal? Aqui a live é para falar sobre esses 10 pontos. Depois dos 10 pontos, eu vou responder os comentários, tá bom? Então, sem muito efervescência nos comentários, tá bom, pessoal? Cláudia, se acalme, eu vou te ajudar, tá bom? Aqui o Pipo sempre ajuda. O Pipo sempre ajuda todo mundo. Quem me conhece sabe que eu nunca abro mão de ajudar os disléxicos, é por isso que estamos nessa live. Tá bom, pessoal? E um ponto muito importante também aqui nesta live é... O que eu tô falando aqui, eu não quero que vocês, mamães, vocês, papais, se sintam culpados. Porque pensou em mãe, ou pensou em pai, pensou em culpa. Pensou em ansiedade, ai, não consigo ajudar meu filho, ai, pensou em culpa. Não. Se você se identificou com algum desses pontos, não se ache o pior pai ou a pior mãe do mundo. Pegue esses exemplos, porque ainda bem que você viu um conteúdo que pode te ajudar. Eu estou aqui para poder te ajudar. Se você se identificou com alguns desses temas, se você se identificou com algum desses exemplos, maravilha! Anote e depois converse comigo no privado de como a gente pode ajudar, tá bom? De como vocês podem melhorar também nisso. E também aqui na live eu vou dando outros pontos também de melhora. Então, só recapitulando, então, primeiro ponto, antes de ir para o quinto ponto, o próximo ponto o primeiro ponto foi encarar a dislexia como deficiência. Segundo ponto, tratar o disléxico, seu filho disléxico, como ele fosse um coitadinho. Chamar um disléxico de lerdo, esse é o terceiro erro. Quarto erro, fazer comparações. E o quinto erro é impaciência com perguntas repetidas. Impaciência com perguntas repetidas. Sabe, quem os disléxicos que estão aqui vão conseguir se identificar?
Sabe quando você não entendeu uma informação que foi lhe passada, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu chefe, e você fez uma pergunta repetidas vezes? Mamãe, o que é para comprar? Mamãe, o que é para comprar? Mamãe, o que é para comprar? Sabe? Fala, 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 e chega um momento de impaciência que fala assim, você é surdo? Você não entendeu? Eu já te expliquei 1000 vezes. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Vou aqui fazer uma comparação. Eu sou míope, tá certo? Se você virar para mim e falar assim, Pipo, você é míope. Enxerga de longe. Vai, enxerga de longe. Você não consegue enxergar de longe? Não, porque eu sou míope. Você falar para um disléxico, você ter a impaciência com um disléxico por ele não conseguir captar a informação da primeira vez, é a mesma coisa que você ser impaciente com alguém que usa óculos e falar, caraca, você enxerga embaçado, né? Então, não faz sentido. Não faz sentido. Presta atenção, se um disléxico ele faz uma pergunta repetida para você, é porque este disléxico ele quer sim lembrar. Ele considera muito importante o que você está falando. Então, se você demonstrar impaciência com a pergunta repetida dele, ele nunca vai conseguir ser quem ele é. Ele vai ter insegurança de fazer um trabalho bem feito. Preste atenção, é muito melhor um disléxico perguntar 1000 vezes o que é para comprar no supermercado, 100 vezes, 1000 vezes, quantas vezes for preciso, e a compra ser bem feita, e o trabalho ser bem executado, e o trabalho ser bem feito, do que ele ir para o supermercado e fazer a compra errada, do que ele ir para o trabalho e fazer o trabalho errado, tá? Minha namorada, que está aqui na live, e ela é um presente de Deus na minha vida, minha namorada não, minha futura esposa, Marianinha, beijo, te amo, meu mozão. Ela tem muita paciência comigo porque ela sabe, ela entende a minha condição. Ela explica, quando a gente vai para um passeio, a gente vai para um rolê, ela explica 3 vezes, 3, 4, 5 vezes o caminho que a gente tem que fazer. Ela explica 4, 5 vezes o que vamos fazer lá. Ela explica 4, 5 vezes uma informação repetida para mim. Quando a gente vai quando a gente tem um aniversário de namoro, batata, eu esqueço todas as vezes. Mas ela muito pacientemente, muito graciosamente, um dia antes ela me lembra. Então, não tratem alguém com dislexia de uma forma muito ríspida, muito grosseira, só porque ele faz pergunta repetida. Disléxico faz sim pergunta repetida, aceita que dói menos, tá? Ele vai fazer pergunta repetida para você, mas estas perguntas repetidas é como ele encara a situação para poder lembrar, para poder, porque ele quer receber, ele quer guardar muito o que você está falando. Então, jamais tenham impaciência com a pergunta repetida dos seus filhos, tá bom? Isto eu já falei. Então, nos 2 primeiros tópicos, eu falei como você encara a dislexia, como você encara de uma forma equivocada, de uma forma errada. Do tópico 3 ao tópico 5 eu falei de erros na fala, de como você fala, se comunica com o seu filho. E agora, do 6 em diante, eu vou falar erros nas atitudes, equívocos nas atitudes que os pais têm com os filhos disléxicos, tá bom? O 6º ponto, antes eu já vou, depois eu vou retomar, falar um pouco de cada um deles. O 6º ponto, o 6º erro que os pais disléxicos fazem com eles é não dar atenção à disciplina. Disciplina, muitas vezes, é uma palavra que vem carregada de uma semântica, carregada de significado totalmente pejorativo, quando na verdade ela não é. Quando na verdade não é. Disciplina, geralmente a gente pensa, por conta de todo um histórico de palmatória, de todo um histórico, enfim, de gerações, que disciplina é algo que alguém tá com um chicote na sua cabeça e tá fazendo pá, pá, estuda, estuda, estuda. Não, isso não é disciplina. Disciplina significa você fazer
constantemente e frequentemente boas escolhas. Vou aqui fazer uma comparação aqui, se tem algum disléxico mais jovem, com certeza vai conseguir identificar. O Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Cristiano Ronaldo não é que ele nasceu com um dom natural para futebol. Ele é uma pessoa muito esforçada, uma pessoa muito determinada, muito disciplinada. Desde cedo, ele agiu com muita constância para atingir o objetivo dele. Então, também nós disléxicos devemos ser disciplinados. Nós devemos ter disciplina se a gente quer aprender nosso prato favorito. A gente precisa de disciplina se a gente quer fazer uma dieta. A gente precisa de disciplina. Então cabe a vocês, pais, ajudarem seus filhos disléxicos sim a terem disciplina. Muitas vezes os pais pensam que a disciplina mata a criatividade dos disléxicos. Não é verdade. O disléxico é verdade, ele é sim muito, mas muito criativo. Ele é realmente uma pessoa sonhadora, que tem ideias, sacadas, tiradas, respostas sofisticadas que surpreendem todos à sua volta. Porém, sem disciplina, ele vai ser apenas uma pessoa sonhadora e pouco executora. Sabe aquelas pessoas que têm muita ideia, mas não colocam nenhuma das ideias em prática? Possivelmente porque eles não tiveram uma boa base de disciplina. O que é disciplina? Como ter um tempo de disciplina? Disciplina basicamente começa assim, você ajudar seu filho, eu digo ajudar seu filho a, por exemplo, se organizar na hora de estudar. Minha mãe, quando eu era pequeno, até os meus 17 anos, quando eu estava no terceiro colegial, minha mãe, ela me ajudava a me organizar a agenda. A agenda de estudos, a agenda de tarefas, a agenda de entregas de atividade. Então minha mãe me ajudava. Tanto é que depois da faculdade eu consegui ser uma pessoa disciplinada porque eu tive uma boa base antes. Porque eu tive quem me ensinou o que era uma boa disciplina, eu só coloquei em prática, tá? Uma outra dica também que eu deixo é, no dia anterior, no dia seguinte, por exemplo, amanhã, que atividades você tem para fazer amanhã? Elenque você com o seu filho, ao final do dia, as 3 atividades mais importantes para fazer no dia seguinte. Aí você já vai nessa atitude simples, ajudar seu filho a se organizar nos estudos, a ter metas, a ter expectativas, a se organizar na realização de tarefas. Então tudo isso sim precisamos de disciplina e cabe vocês, pais, ensinarem sim disciplina. Não disciplina daquilo lá da palmatória dos nossos avós, não disciplina da forma pejorativa, mas sim disciplina, porque a boa disciplina, prestem atenção, ajuda sim a desenvolver autonomia. Tem disléxicos aqui, eu estou vendo um amigo meu disléxico aqui que ele é empresário, para ele ter o próprio negócio, sustentar o próprio negócio, ele precisa ser disciplinado. Imagina se ele começa no termo de alguma coisa. Imagina se ele vai, no dia do pagamento, pagar os funcionários e fazer outra coisa. Não. Ensinar seu filho a começar, desenvolver e terminar uma tarefa. Tá certo? Então, recapitulando tudo aquilo que eu falei com vocês. Recapitulando antes da gente ir para o nosso 7º ponto. Primeiro ponto. Primeiro erro que os pais cometem é encarar a dislexia como deficiência. Segundo erro, tratar o seu filho como coitadinho. Terceiro erro, nunca chame o seu filho de lerdo, que tem pai que chama filho de lerdo. Quarto erro, nunca faça comparações. Quinto, impaciência com perguntas repetidas. Sexto, não dar atenção à disciplina. Tudo isso que eu falei faz sentido, pessoal? Quem me ouviu até aqui, escreva aqui embaixo se faz sentido para você, tá certo? E agora o 7º erro, tá? 7º erro que os pais de disléxicos cometem é dificuldade de leitura
não significa fugir da leitura. Muitos pais de disléxicos, ao verem que o seu filho disléxico apresenta dificuldades para ler, para escrever e principalmente para interpretar textos, tiram a leitura dos filhos. Falam assim, não, meu filho, você não precisa ler. Não, meu filho sofre tanto para ler. Ai, meu filho, ele chora para ler, ele não entende o que está lendo, eu não quero ver meu filho lendo, então tira a leitura dele. Errado. A leitura, presta atenção, leitura ajuda sim as pessoas com dislexia. Vou aqui fazer uma comparação com vocês, pessoal. Muitas vezes eu já falei aqui numa live, mas não tem problema, eu vou retomar esse assunto de novo. Imagina, pessoal, uma viagem. Eu moro em São Paulo, uma viagem de São Paulo até Rio de Janeiro. Uma viagem de São Paulo até Rio de Janeiro de avião. Sabe quanto tempo dura? Uma viagem de São Paulo até Rio de Janeiro dura, de avião, 30 minutos. De carro, dura de 6 a 8 horas. Nós disléxicos somos como aquele carro. Nós disléxicos somos como aquela viagem de carro quando está lendo. Nós nunca vamos ler tão rápido, igual as pessoas não disléxicas, porque eles são um avião. Porém, nós disléxicos, mesmo lendo mais devagar, conseguimos sim curtir mais a leitura. Conseguimos sim curtir mais aquilo que nós estamos lendo. E quase como se fosse aproveitar a viagem. Nós disléxicos, e vocês precisam se focar muito nisso, o foco não está em fazer o carro viajar tão rápido igual o avião. O foco está em fazer o carro aproveitar bem a viagem. Então faça o seu filho disléxico, mesmo lendo, mesmo demorando para ler, curtir o fato que ele lê. O grande problema é que todo mundo nasce curioso. Todo mundo nasce com uma curiosidade intrínseca a ele, uma vontade muito grande de aprender coisas novas. O problema que nós, pessoas disléxicas, enfrentamos é que a escola bota pressão, a família bota pressão, a sociedade bota pressão, muitas vezes de uma forma que nós não entendemos, muitas vezes de uma forma que não faz sentido para nós, de uma forma totalmente contrária ao que o nosso cérebro funciona, que a gente pensa que leitura não é pra gente. Errado. Você deve, basicamente, aflorar no seu filho aquele desejo de aprender coisas novas, aquele desejo de ler coisas novas, de desenvolver hábitos novos, de ser curioso. Aqui fica aqui uma sugestão de leitura, tá? Fica aqui uma sugestão de leitura muito bom para começar o gosto pela leitura, que é o livro As Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, olha só, é um volume único. As Crônicas de Nárnia são 7 livros, eu tenho um volume único aqui, ó. Aqui dentro tem 7 livros aqui dentro, e eu li esse negócio todo. Eu li tudo. Então, se eu conseguir ler, meu amigo disléxico, você também consegue. Os clássicos, a literatura fantástica é muito bom para desenvolver nossa criatividade, nossa curiosidade, da gente aprender valores morais importantes, tá? Se vocês quiserem, e isso aqui fica uma ideia, escreva aqui nos comentários, eu posso começar um clube de leitura. O que vocês acham da gente ler junto Crônicas de Nárnia, da gente ler junto crônicas de ler passo a passo, ler página por página, a gente faz encontros online para vocês verem que ler é gostoso, para vocês verem que ler é prazeroso. Se vocês quiserem, a gente pode começar com esse grupo de leitura. Escrevam aqui embaixo se vocês gostaram da ideia, se vocês querem, se vocês topam, e eu vou ver quando que eu vou conseguir encaixar isso, tá? A ideia não é desse encontro, não é daquele segredo de leitura, daquele clube um passo a passo, uma técnica, não. É mostrar a gente ler junto o livro, ler junto Crônicas de Nárnia e ver que eu sou disléxico e consigo ler e você também consegue. E todo mundo lê junto, todo mundo se desenvolve junto, tá? Viu o que vocês acham? Escrevam aqui embaixo e conforme for a chamada aqui dos comentários, eu vejo quando que eu encaixo isso. Tá bom, pessoal? Bom, indo aqui para o próximo ponto, que é... Recapitulando. Primeiro erro que os pais cometem, dos disléxicos cometem.
Encarar a dislexia como deficiência. Segundo erro, tratar o seu filho como coitadinho. Terceiro erro, chamar um disléxico de lerdo. Quarto erro, fazer comparações. Quinto erro, impaciência com perguntas repetidas. Sexto erro, não dar atenção à disciplina. Sétimo erro, fugir da leitura. E oitavo erro, agora sim, ter uma postura, presta atenção, isso é uma frase longa, ter uma postura passiva diante da falta de apoio da escola. O que será essa postura passiva? Por exemplo, nossa, a escola do meu filho não ajuda ele, né? Ah, e agora? Ah, a escola do meu filho não ajuda. Ah, e agora? Você já foi brigar com a escola? Eu digo uma coisa para vocês, meus amigos pais de disléxicos. Se você é mãe ou pai de disléxico, o seu sobrenome é brigar com a escola. Quem é pai e mãe de disléxico sabe que vai ter que brigar com a escola. Raros são os casos de uma escola que dá todo o apoio. Eu estudei numa escola que deu todo o apoio. Eu estudei no Colégio Presbiteriano Mackenzie aqui de São Paulo, um colégio maravilhoso, eles têm um orientador pedagógico da inclusão, então, ou seja, qualquer condição que a pessoa tenha, desde dislexia, autismo, enfim, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, a escola sabia lidar. Porém, não é toda escola que faz isso. A escola do seu filho dá apoio? Responda essas perguntas com você mesmo. Primeira pergunta, a escola do seu filho dá apoio? Segunda pergunta, a escola do seu filho dá mais tempo de prova para ele fazer a prova? Terceiro, a escola do seu filho oferece um leitor para ler as questões para ele na prova? Se você respondeu não para todas essas questões, faça alguma coisa. Aproveite este tempo de coronavírus, esse tempo de quarentena, muna-se de informações, certo? Lá no blog Dyslexic Club temos muita informação sobre legislação que ampara os disléxicos. Só ir lá, www.dyslexiclub.com, no menu legislação, e vá brigar com a escola. Nós temos aqui no Instagram também um post, eu tenho aqui no Instagram um post de o que fazer se a escola não dá apoio. Lá tem um passo a passo. Quando que ir na Secretaria de Ensino, quando que até mover ações judiciais, enfim. Tudo isso para defender e resguardar o seu filho, tá? Se você é mãe, você sim, se o seu filho está nas fases iniciais, você sim terá que ser uma leoa para com o seu filho. Se você é pai, você sim terá que ser um herói para com o seu filho. E uma questão muito interessante, isso aqui pode até ter assunto para outra live, é muito interessante que a gente vê muitas mães brigando com a escola, mas raramente vemos pais, homens. A gente vê muito grupo de mães, mas raramente vemos um grupo de pais. Isso pode ser tema para outra live, pode ser tema de um artigo, vou até escrever sobre isso, sobre a passividade dos homens na educação dos seus filhos, o que é um erro. Bom, nono erro que os pais de disléxicos cometem. Este nono erro está muito linkado com o erro que eu falei anteriormente. Por quê? Se antes um pai tem ou uma mãe tem uma postura passiva, não faz nada para defender o filho na escola, ou com a falta de oportunidades que o filho tem, certo? Ou seja, seja uma leoa nas idades iniciais do seu filho, o nono erro está em ser uma leoa em toda a fase de desenvolvimento dele, até mesmo quando ele for maior de idade. O nono erro está em ser leoa com seu filho quando o seu filho está com mais de 18 anos na maioridade. Por que isso é um erro? Isso eu quero atenção para não ser mal interpretado, porque vocês vão ver que vai fazer muito sentido. Quando o seu filho é pequeno, quando o seu filho está nas idades iniciais, quando o seu filho está no começo do processo de alfabetização na escola, ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia, ele não tem identidade dele formada, ele não passou pela adolescência, ele não teve relação profunda com outros amigos, com a vida, com questões existenciais, não.
Então, ele sim vai precisar muito do seu apoio e muito da sua proteção. Porém, quando o seu filho passar dos 18 anos, chegar com 18, 19, 20, ele já passou por todo esse processo. E se você fizer tudo pelo seu filho até na maioridade, o seu filho vai ficar, sim, mal acostumado. Se você tratar o seu filho, se você for super protetora com o seu filho até mesmo na maioridade, o seu filho ele não vai desenvolver autonomia. Seu filho ele não vai saber lidar com os problemas. Por quê? Porque mamãe sempre resolveu os problemas dele. E muita atenção, pessoal. Não estou querendo dizer que vocês não devem cuidar, ajudar, amparar o seu filho. Minha mãe está me ajudando muito no mestrado, mas quem está escrevendo os textos do mestrado sou eu. Entendeu? Basicamente, eu vou dar, não é uma regra, mas eu vou dar uma orientação. E aqui eu não dou regra, eu dou orientação. Veja se faz sentido para o seu caso, tá bom? Vamos poder aqui. Se o seu filho tá desde do pré até o 9º ano, realmente faça tudo para o seu filho. Quando eu digo fazer tudo, você vai ter que ajudar o seu filho a organizar, desde organizar lancheira, organizar caderno, organizar os estudos, organizar material, organizar atividades, organizar atividades extracurriculares como futebol, ficar organizando as coisas, entendeu? Até mais ou menos até os 14 anos, sim, você vai ter que sim fazer as coisas para o seu filho. Quando ele tiver uns 15 anos, a partir dos 15 anos, dos 15 até os 17, você vai tirar um pouco a mão, mas sem perder a disciplina, tá? Você vai abrir um pouco, ao invés de você fazer para o seu filho, você vai orientá-lo de como fazer. Você vai falar assim, ao invés de você ver o seu filho, antes você fazia a agenda de estudos do seu filho, meu filho, do horário tal até horário tal você vai fazer tal coisa, do horário tal até horário tal você vai fazer tal coisa, do horário tal até horário tal você vai fazer outra coisa. Quando tiver 15 anos você vai falar assim, meu filho, como é que você vai se organizar? Me fala. E deixa ele falar. Ele vai, nossa mãe, mas como é que eu faço isso? Não, faz aí. Ele se organiza, monta de um jeito, aí ele te mostra e você orienta ele. Quando ele chegar na faculdade, quando ele chegar nos 18 anos, quando ele tiver com 18, 20 anos, você vai virar pro seu filho, quando ele tiver alguma questão complicada, por exemplo, ele chegar na faculdade assim, nossa mãe, na faculdade é muito complicado, na faculdade o professor falou isso, falou aquilo outro, ai, me sinto humilhado, me sinto tal coisa. Você vai engolir, você vai segurar, porque a vontade de ir lá resolver pro seu filho vai ser grande, mas você vai segurar e você vai falar essas palavras. Tá, meu filho? Então como é que você vai resolver? Percebe? Como é que você vai resolver? Você criou um diálogo. Você vai ajudá-lo a ele ver a situação, se acalmar, tentar mensurar o que está acontecendo para ele sim tomar as atitudes dele. Acontece muita gente, pessoal. Vamos aqui analisar um dado. E eu peguei um dado aqui da internet. Um dado aqui da internet. Aqui tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Um dado aqui da internet que diz qual é a maior motivação de divórcio que as pessoas têm na Inglaterra, tá? Excluindo questões de violência doméstica, tá? Violência doméstica, obviamente, tem que separar. Se seu marido agride você, obviamente, fuja dele. Mas tirando violência doméstica, está aqui mostrando o que levou as mulheres a se divorciarem dos seus maridos. O que apareceu em primeiro lugar de motivação que levou as mulheres a se divorciarem dos seus maridos é que os maridos se tornaram bebezões, se tornaram crianções. A mulher se viu na situação de ter que cuidar do filho e ter que, entre aspas, educar o filho e educar o marido. Obviamente a gente vai cuidar do marido, obviamente, não quer dizer que não cuida. Mas você entendeu? Cuidar como se fosse uma mãe do marido também. O que isso demonstra dessas pessoas? Que o maridão, o homem, não aprendeu a ser homem. Ele ficou mal acostumado a vida inteira dele, tendo alguém que fazia as coisas para ele, e quando chegou o momento dele ser um homem, dele ter atitudes de homem, dele aprender a cuidar,
amparar, ser um pilar emocional, ser uma pessoa, sabe, que se envolve na vida dos filhos, ele não teve isso porque não teve ninguém que o ensinou a fazer isso, tá? O que eu digo para vocês é: tornem os seus filhos, quando eles chegarem na idade certa, passou dos 18 anos, tirem um pouco, tentem, eu sei que vai ser difícil, mas tentem ser menos leoas possíveis e façam, ajudem, mostrem como os seus filhos podem ser pessoas autônomas, pessoas que lutam o próprio combate, batalham as próprias lutas e conseguem se virar sozinhos. Porque senão, se vocês forem leoas, até na maioridade, eles não vão saber lidar com as próprias frustrações, com os próprios desafios, com os próprios problemas, tá? Eu sei que é difícil, mamãe. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente quer cuidar do filho, principalmente filho único, eu sou filho único também. Mas tenta dar essa segurada, porque isso vai ser muito benéfico nele no longo prazo, tá bom? Respondendo aqui a pergunta rápida, se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva por 24 horas. A live vai ficar salva por 24 horas porque o Instagram só salva por 24 horas, tá certo? Repetindo tudo, antes de nós chegarmos no nosso 10º e último ponto. Primeiro erro que os pais de disléxicos cometem é encarar a dislexia como deficiência. Segundo, tratar o seu filho como coitadinho. Terceiro, chamar seu filho disléxico de lerdo. Quarto, fazer comparações. Quinto, impaciência com perguntas repetidas. Sexto, não dar atenção à disciplina. Sétimo, fugir da leitura. Oitavo, ter uma postura passiva diante da falta de apoio da escola. Nono, ser super protetora até na maioridade. E o 10º, não ensinar através do exemplo. Prestem atenção. E esse também é um dos pontos mais importantes que eu quero aqui, tá? Um dos filmes que eu mais gosto, que mais são inspiradores, é o filme Invictus. O filme Invictus conta a história do Nelson Mandela. De como o Nelson Mandela, especificamente como o Nelson Mandela usou o esporte, o rugby, que é um esporte nacional na África do Sul, como ele usou o rugby para unificar o país depois do apartheid. E numa conversa do Nelson Mandela, que é interpretado pelo Morgan Freeman, ele tem uma conversa com o capitão da seleção de rugby, que é, se eu não me engano, é François Pignard. Ele pergunta para o François: François, como você lidera o seu time? Você é o capitão, como você lidera o seu time? E o François responde: lidero através do exemplo. Eu busco liderar através do exemplo, senhor. Isso é um ponto muito importante, porque vocês querem que os seus filhos disléxicos leiam livros? Imagino que sim. Você quer que os seus filhos disléxicos, eles se transformem em devoradores de livros? Eu imagino que sim. Mas e você? Você lê livros? Não adianta exigir do outro, não adianta exigir da outra pessoa uma atitude que nem mesmo nós temos. Um livro que eu estou lendo com a minha namorada, melhor dizendo, minha futura esposa, é um livro, é um livro teológico, chama Quando Pecadores Dizem Sim, é um livro sobre casamento. E nesse livro tem um ponto muito importante que diz que uma das grandes dificuldades que os casais enfrentam dentro do casamento é que quando eles atacam o outro, dizendo você errou, você cometeu isso, você cometeu aquilo, você fez aquilo outro, muitas vezes esses erros a própria pessoa não está tratando. A própria pessoa não está considerando na vida dela.
só olha para os erros dos outros, mas não olha em melhorar a si mesmo. Trazendo esse tipo de questão para os disléxicos, meus amigos pais e mães que estão aqui me vendo, não adianta querer que o seu filho leia se ele nunca te viu com nada na mão para ler. Se ele nunca te viu lendo. Preste atenção. As palavras elas orientam. As palavras, quando você fala, as palavras orientam. Isso é muito importante. As palavras orientam. Mas as atitudes engajam. Pegando aqui um caso pessoal, eu lembro de quando eu era mais novo. Eu tenho 26 anos hoje, então você já foi há 20 anos atrás, estou ficando velho. Quando eu tinha 6 anos, eu lembro que eu, com muita dificuldade para aprender, para ler, eu fazendo a lição de casa, eu levei a minha tarefa, eu levava as minhas tarefas, minhas atividades para minha mãe corrigir. Eu estava no meu quarto, eu levava na sala para minha mãe corrigir. Uma imagem que eu tenho muito forte na minha cabeça é minha mãe com pilhas e pilhas de livros lendo, porque naquela época minha mãe estava fazendo mestrado. Eu olhava para aquelas pilhas e pilhas de livros e eu com uma extrema dificuldade para ler, e eu olhava para mim mesmo e dizia assim: um dia eu vou ler tanto quanto a minha mãe. Um dia eu vou conseguir ler tantos livros igual ela lê. Tá entendendo? A atitude dela, mesmo que sem dizer uma palavra, me ensinou muito. Por isso, pais de disléxicos que estão aqui me ouvindo, tenham atenção muito mais do que aquilo que vocês falam, além do que vocês falam, também aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês praticam, aquilo que vocês agem na frente deles. Tá certo, pessoal? Recapitulando. Primeiro erro: encarar a dislexia como deficiência. Segundo erro: tratar seu filho como coitadinho. Terceiro erro: chamar o disléxico de lerdo. Quarto erro: fazer comparações. Quinto erro: impaciência com perguntas repetidas. Sexto erro: não dar atenção à disciplina, à boa disciplina. Sétimo erro: dificuldade na leitura não significa fugir da leitura. Oitavo erro: ter uma postura passiva frente às dificuldades, frente à falta de apoio da escola. Nono erro: ser super protetora, mesmo com o filho já ter atingido a maioridade. E décimo erro: não ensinar através do exemplo. Fechou, pessoal? Queria saber, tudo isso que eu falei, tudo isso que vocês ouviram fez sentido? Tudo isso que eu falei, vocês gostaram? Deu para aplicar alguma coisa? Vai dar para assimilar alguma coisa? Vai dar para aprender alguma coisa? Eu espero que sim, eu espero que esteja sendo útil para vocês, tá certo?